paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração, amém? Amém. Uma grande alegria este dia para nós, para a nossa diocese. É uma grande alegria vivermos juntos o cenáculo diocesano, irmãos. É uma grande alegria adentrarmos no cenáculo, junto com a Virgem Maria, para recebermos a graça do Espírito Santo, para recebermos também o vento impetuoso, para também sermos batizados no Espírito, para também recebermos os dons do Espírito, para exercermos os carismas, unidos como o movimento desta diocese. É uma alegria estarmos aqui, irmãos. É uma alegria vivermos este dia. Nós não estamos aqui somente por um convite de alguém ou porque temos que estar aqui. Nós estamos aqui com alegria, irmãos, para viver, para celebrar este dia. O nosso coração tem que, de fato, como o Juninho dizia no começo, rejubilar, por podermos estar unidos aqui e podermos proclamar o nome de Jesus, recebermos a graça que Ele tem para nós neste dia. Amém? Eu sou a Josi, faço parte da região Cotia, sou parte do grupo de oração Magnífica, que fica na paróquia Santo Antônio da Granja Viana. Sou casada com o Marcos Vinícius, que é mais conhecido como Quinho. Talvez você nem saiba que o nome dele é Marcos Vinícius, mas sou casada com ele, nós somos casados vai fazer 6 anos, graças a Deus. E nesta manhã, nós podemos já experimentar o quanto o Espírito Santo nos faz Porque enquanto Juninho ia ministrando agora este momento de oração, falando sobre a necessidade de nós sermos transformados, verdadeiramente, eu ia vendo as coisas que ele ia falando, mesmo na mesma direção do que eu tinha preparado para falar aqui para vocês, do que o Senhor tinha colocado enquanto eu meditava a palavra que foi passada. E como o Senhor nos faz como o Espírito Santo faz nós não precisamos combinar nada, porque o Espírito Santo realiza aquilo que Ele quer, nos faz faz essa unidade em nós. Então louvado seja Deus pela direção da oração que nós vivemos agora nesta manhã. Convido você a pegar a sua palavra, lá em Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Versículo 9 diz assim para nós: Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão, e em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres vivos se prostraram diante do trono, com a face por terra para adorar a Deus, e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhes respondi: Meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: Estes
são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, irmãos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor por esta palavra nessa manhã. Irmãos, esta palavra aqui tem um convite para nós. Essa palavra, ela é utilizada na liturgia no dia de Todos os Santos. Essa palavra é, se não me engano, a primeira leitura da liturgia do dia de Todos os Santos. É muito claro o convite de Deus para nós nesta manhã. É muito clara a direção que Deus quer nos dar nesta manhã. Nós precisamos ser santos, irmãos. Nós precisamos buscar a santidade. E é importante nós compreendermos que esta visão, neste tempo, onde estavam ali os apóstolos, onde estavam sofrendo perseguições, onde os apóstolos já sofriam, aqueles que se proclamavam cristãos já sofriam perseguições. E esta visão de João diz respeito aos mártires, aqueles que eram santos e que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tinham sido mártires e que por isso, na visão, neste tempo aqui, aqueles que poderiam ser considerados santos eram aqueles que tinham dado a sua vida, que tinham de fato chegado ao martírio. Então era uma entrega tão grande da vida daqueles que se encontraram verdadeiramente com Deus, com Jesus, com a graça do Espírito Santo. Havia uma entrega tão grande, uma oferta total de si, uma entrega total da sua própria vida e uma imitação tão profunda de Cristo, daquilo que significava ser cristão, que imitar a Cristo era ir até o fim, até dar a vida. Então esta visão que João tem aqui no livro do Apocalipse diz respeito a estes que deram a vida. A nossa igreja, irmãos, sempre, em todos os tempos, inclusive hoje, mas hoje não é tão falado, mas nos tempos atrás, muitas perseguições e muitos deram a vida heroicamente na igreja. A nossa igreja é marcada pelo martírio. A nossa igreja é marcada pelo sangue de homens e mulheres que foram até a cruz, até o fim, que deram a vida, porque tinham no seu coração uma fé muito convicta. Tinham no seu coração uma convicção muito grande daquilo que eles tinham encontrado, daquele que eles tinham encontrado, uma certeza muito grande sobre aquilo que não se vê, uma certeza muito grande sobre o céu. Uma certeza muito grande que iriam encontrar Jesus na eternidade, porque muitos desses mártires não tinham sequer conhecido Jesus como os apóstolos, estado com ele. Foi a fé que foi passada, foi a fé que foi experimentada e vivida pelos primeiros cristãos nas primeiras comunidades, que foram ajuntando mais e mais cristãos pela maneira como eles viviam, pelo testemunho que eles davam. A palavra vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos que o número só crescia, que o número só aumentava. Então esses que deram a vida depois começaram a ser perseguidos e deram a vida, não chegaram a estar com Jesus, mas acreditavam muito, completamente, com toda a convicção do seu coração, que Jesus os estava esperando num lugar que é o céu. Decididos por Cristo.
num desprezo total daquilo que está neste mundo, até mesmo não faziam caso nenhum. Por que você não honra a sua velhice? Proclama que César é o Senhor. Proclama isso e a gente vai poupar a sua vida, porque você já é um ancião. E ele proclamava em alta voz: eu sou um ancião, e eu sou um ancião que deu a vida por Cristo, que dá a vida por Cristo. Eu creio em Cristo. Um homem, um senhor de 86 anos, esbravejando, dizendo, proclamando: Cristo é o Senhor, eu vou para Ele. E aqueles que eram martirizados, né, no momento em que São Policarpo estava sendo martirizado, se ouvia uma voz do céu, como São Estevão também, quando estava ali sendo martirizado, dizendo que ele estaria então com Jesus no céu, ao dar a sua vida. Então veja, estes homens, estas mulheres nos precederam, irmãos. Estes homens, estas mulheres levaram o nome de cristãos, porque seguiam verdadeiramente os passos de Cristo, entregando totalmente a sua vida, porque tinham uma convicção no seu coração, a convicção de que estariam com Ele. Hoje, irmãos, o que nós vemos é muito pouca disposição para o sofrimento. Existe pouca disposição para pagar o preço que se necessita pagar para que outros conheçam a Jesus. E essa palavra, irmãos, para nós, ela fala que estes que deram a vida, que entregaram tudo, que não pouparam nada, eles chegaram até diante do trono do Cordeiro, para continuar fazendo o que fizeram na sua vida, servir a Cristo. Hoje, nós precisamos entender que existem sofrimentos na nossa vida, que nem se comparam ao martírio, claro, mas que também nós podemos dizer que nós somos também frutos de, e a nossa vida também pode ser um fruto de martírio, dos martírios que nós sofremos hoje, das contrariedades que nós podemos dizer que nós vivemos hoje. Mas são pequenas contrariedades que nós não conseguimos sequer aproveitar deste sofrimento para nos santificar. No primeiro sinal de contrariedade na nossa vida, nós muitas vezes murmuramos, reclamamos, protestamos, não aceitamos nem ao menos correção dos irmãos que nos amam, que estão conosco no grupo de oração. Como é que nós vamos aceitar uma correção que Deus às vezes quer nos fazer, com um sofrimento que muitas vezes nos manda ou nos permite, se nós nem ao menos aceitamos uma correção daquele que está ao nosso lado, que está servindo conosco? Irmãos, nós precisamos muito permitir que Deus transforme a nossa vida. Precisamos perceber que quando existe em nossa vida um momento de dor, de sofrimento, é a mão do oleiro que está nos modelando, irmãos. A mão do oleiro dando qualidade para aquele vaso. E veja, aquele barro que está ali, está sendo amassado, né? Está sendo ali, ele sai por entre os dedos do oleiro, porque o oleiro precisa amassar aquele barro para que ele possa ficar modelável, para que ele possa ser modelado então da maneira como o oleiro quer deixar aquele vaso, para fazer daquele vaso talvez até mesmo uma obra de arte, uma obra-prima. Todo o sofrimento que acontece na nossa vida, irmãos, nós podemos permitir, deixar, se nós entendemos como sofrer, se nós entendemos o que fazer naquele momento de sofrimento, entregar a nossa vida verdadeiramente, unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Se nós fazemos isso, irmãos,
Então o oleiro consegue modelar o vaso para ficar com uma melhor qualidade. Deus quer que eu e você sejamos vasos de qualidade. Vaso de qualidade, irmãos. Não é um vaso que na primeira queda já se quebra. Não é um vaso que no primeiro vento contrário já cai. É um vaso de qualidade, cheio do azeite, cheio do Espírito, irmãos. É um vaso de qualidade que Deus está querendo moldar. E veja, é interessante nós percebermos também que quando nós pegamos uma pedra preciosa, um diamante, ele não vem bonito daquele jeito que a gente vê, né? Que a gente vê nos colares ou nas joias, né? Nos anéis. Ele não vem desse jeito. Ele vem bruto. Ele precisa ser lapidado para que ele se torne então uma joia valiosa. Ele precisa ser lapidado. E ninguém pega uma pedra, um pedregulho qualquer e lapida. É só aquilo que tem valor, que é lapidado. Então nós precisamos perceber, se você está vivendo um momento contrário, um momento de sofrimento, um momento de dor, você precisa perceber que Deus está te lapidando, para que você se torne então uma joia preciosa, um vaso de qualidade. Deus se utiliza do sofrimento, irmãos, para nos santificar. Mas o que acontece conosco, irmãos? Muitas vezes, e veja, a cruz que vem na nossa vida muitas vezes, a maioria das vezes, né, nós não procuramos. Nós somos o sirineu ali, né? O sirineu que está ali e que alguém fala, vem cá que você tem que carregar uma cruz. E ele não estava procurando aquela cruz, mas ele carregou aquela cruz. E a cruz na nossa vida, entenda o que eu vou dizer, ela pode se tornar algo inútil, se nós não aproveitamos da cruz para a subida. Se nós não aproveitamos da cruz que Deus está nos dando, do sofrimento que Deus está nos dando, para chegar ao paraíso. Exemplo claro disso na palavra são os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Para um, a cruz se tornou algo inútil e ele morreu com ódio da cruz. Ele morreu esbravejando com ódio da cruz que ele estava ali carregando. Ele morreu proclamando blasfêmias ali, porque não soube aproveitar a cruz. O outro ladrão, crucificado do mesmo jeito, olhou para a sua cruz e viu que ao lado dele estava Jesus também na sua cruz. E fez daquela cruz uma entrada para o paraíso, irmãos. O que é que nós estamos fazendo da cruz que está na nossa vida? Porque veja, ela virá. Independente da maneira como nós vamos carregar, com ódio dela ou com amor a ela, ela virá. Ninguém será poupado, irmãos. Nenhum de nós será poupado do sofrimento. O que eu faço do sofrimento é que faz a diferença. É para onde o que eu faço da cruz vai mostrar para onde eu vou com ela. Assim como os dois ladrões, um ao lado do outro, Jesus estava ali. Jesus estava do lado do ladrão que estava esbravejando também, que estava com ódio da cruz. Jesus estava ali. Talvez nós estamos sendo esse ladrão, irmãos, com ódio da cruz que nós temos que carregar, com ódio, blasfemando contra a cruz que poderia nos dar a vitória, contra a cruz que poderia ser a chave para abrir o paraíso para nós. Nós estamos com ódio da cruz, irmãos. Por que nós não abraçamos a cruz? Por que nós não abraçamos o sofrimento? E com este sofrimento, com esta cruz, nós então subimos ao paraíso. Subimos os degraus. Nós não podemos, como nós rezávamos aqui agora, estacionar no mesmo lugar. A vida do cristão é um movimento contínuo de subida. De subida, irmãos.
Por quê? Porque a subida é difícil subir. Chega uma hora que você está cansado, mas você continua, porque não são as suas forças, não são as minhas forças, é a força que Deus nos dá para subir. Nós precisamos ter os olhos no alto, nós precisamos ter os olhos naquele que está nos chamando, e Ele está no alto, irmãos. O que acontece conosco hoje é que nós estamos carregando a nossa cruz, com ódio da cruz e olhando para baixo. E o convite de Jesus para nós hoje é: abraça a cruz, ame a cruz e olhe para o alto. Esse é o convite de Jesus para você. E eu não sei o tamanho da cruz que tem na sua vida, meu irmão. Eu não sei o tamanho. Mas eu sei que Deus te fará capaz de carregá-la. Deus te fará capaz. Talvez você tenha chorado muito sobre essa cruz. E essas lágrimas não são em vão. Deus escuta cada uma delas. Deus vê cada uma delas como uma oração. Deus olha para cada uma delas. Nas bem-aventuranças diz assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Como é que nós somos purificados, se não é pelo fogo, se não é pela dor? E é claro, não é só a cruz que faz com que nós avancemos, né? Não é, tem também os momentos de alegria, né? Os momentos também que o Senhor também nos modela, os momentos que os irmãos oram por nós, que nós recebemos as graças, esses momentos também, mas esses momentos não serão sem cruz. Não serão sem cruz, não será sem a cruz a nossa subida. Esses momentos também estarão conosco, mas nós subiremos e nós seremos elevados através do sofrimento e da dor. A dor nos purifica, e a maneira como Deus se utiliza para nos purificar é a cruz. Isso nos purifica. E aqui eu não estou dizendo para você assim: então agora eu tenho que provocar dor em mim mesmo, né? Para que eu possa então ser santo. Não, não é isso. Mas se Deus permitir algum momento de dor na sua vida, não proteste. Se Deus permitir algum momento de dor na sua vida, não murmura. Abraça. Porque Deus está purificando a sua vida. Não existe nada que Deus permita na nossa vida que não seja para a nossa maior santificação. O sofrimento que nós vivemos na fidelidade, ele nos eleva, irmãos. O sofrimento que nós abraçamos com fidelidade, com amor. E não dói menos quando você abraça, entenda isso. Não é que vai doer menos, mas você vai ter um maior amparo ali contigo, que é Jesus. Quando nós temos ódio da cruz, é como se a nossa cruz não estivesse com Jesus. Quando nós temos raiva daquilo que nós estamos vivendo, quando nós protestamos e dizemos: por que comigo? Por que eu? Nós devemos dizer: por que não comigo? E por que não eu? Por que com o outro e não comigo? E às vezes até isso nós pensamos, né? A pessoa tal faz tudo errado, está fora da igreja, eu vou na igreja todo dia, eu vou no grupo de oração, e Deus faz isso comigo, e nós não entendemos. Aquilo que Santa Teresa dizia, que o Senhor manda a cruz para os seus amados, né? Manda a cruz para aqueles que Ele ama. Quanto mais próximos nós estivermos da cruz, mais nós nos seremos semelhantes a Jesus. Quanto mais a nós abraçarmos a nossa cruz, como Ele a abraçou, mais nós entenderemos, mais as pessoas poderão olhar para nós e ver que nós somos de fato cristãos, porque não existe cristão sem cruz, irmãos, e não existe ressurreição sem cruz. E quando nós vemos a palavra, é engraçado que o Jair trazia aqui para nós os discípulos de Emaús,
e que as palavras iam abrasando o coração, né, daqueles que estavam ali com Jesus. Também a palavra abrasa o nosso coração, irmãos. Se nós olhamos, se nós estamos passando por um momento de dor, de dificuldade, e nós olhamos a palavra, nós abrimos a palavra, nós encontramos na palavra consolo, porque nós vemos que aqueles que nos precederam sofreram como nós e chegaram à vitória. Se nós abrirmos as cartas de Paulo, irmãos, nós vamos ver tamanhos sofrimentos que Paulo sofria, que existia na vida dele. Lá, né, no livro de Coríntios, em 2 Coríntios 12, ele vai dizer: eu tenho um espinho na carne, né? Eu tenho um espinho na carne, e o Senhor, já pedi para o Senhor retirar 3 vezes. 3 vezes eu já falei: Senhor, retira esse espinho da carne. Já teve essa experiência de ter um espinho na carne fisicamente? É uma experiência dolorosa, dói. E aí assim, quando eu era pequena, andava muito descalço, né? Às vezes entrava alguma coisa no pé, uma farpa, alguma coisa assim, daí a mãe tinha que ir lá com a agulha cutucar naquele lugar para tirar. Era muita dor. E Paulo disse: eu tenho um espinho na carne, 3 vezes eu já pedi para o Senhor tirar, e o Senhor disse o quê para Paulo? Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. E olha o que Paulo conclui: porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Olha o que Paulo vai continuar dizendo: eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor a Cristo. Porque quando me sinto fraco, aí é que sou forte. Porque quando você está passando por tudo isso, e você consegue levantar os seus braços e louvar a Deus, e dizer: Senhor, eu te louvo, você pode saber que aquilo que você está fazendo não veio de você, porque não é condição humana que está favorável. Quando você, passando por tudo isso, com a condição que você está, você levanta os seus braços e diz: Senhor, eu te louvo, só pode ser ação de Deus. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí opera a graça e não eu, irmãos. Aí opera a graça, o Espírito, e não eu. A graça opera em nós. Trazemos em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus opere em nós, irmãos. O que nós queremos hoje é que a vida de Jesus opere em nós, mas não queremos trazer nos nossos corpos os traços da morte de Jesus também. Eu completo na minha carne o que faltou à paixão. Eu preciso entender que esse é o meu caminho de subida. Eu preciso compreender que a minha cruz é o caminho de subida. Ela não é para te prostrar, ela é para te elevar. Padre Francisco Fausto, um dos seus inúmeros escritos, eu gosto muito dele, e um dos seus escritos sobre o sofrimento, ele escreve muito, ele inclusive tem um livro chamado O Valor das Dificuldades. Ele diz assim em um dos seus escritos sobre o sofrimento: a cruz que ensina a amar. Sim, cada uma das nossas dores traz uma mensagem de Cristo que pergunta por nós. Do alto da cruz, Ele olha-nos pessoalmente, chama-nos pelo nosso nome e nos pergunta: não queres aprender a sofrer comigo? Não queres transformar a tua dor em amor? Não queres ter um sofrimento santificador? Quando nos decidiremos a isso? A pergunta de Deus para nós, a pergunta de Jesus do alto da cruz. Do alto da cruz, Jesus de frente para nós,
ele olha para a RCC da Diocese de Osasco nesta manhã e pergunta: quando nós vamos nos decidir a isso? Quando? Quando perceberemos essas interrogações afetuosas, estas sugestões da graça de Deus? Perante este pequeno desaforo sofrido, Deus nos diz: por que não respondes com silêncio, paciente e humilde, como o meu, sem ódio, sem discussões? Se te custa aguentar o caráter daquela pessoa, por que não te esforças por viver melhor a compreensão e a desculpa amável? Quando alguém te ofende, por que, sem deixares de defender serenamente o quão você é justo, não te esforças por perdoar como te perdoa Deus? E veja, para nós encerrarmos e orarmos, porque nós precisamos, irmãos, reconhecer quanto nos falta, irmãos. Só quando eu reconheço que verdadeiramente me falta de verdade entender os sofrimentos e abraçar os sofrimentos que existem na minha vida, só assim eu consigo dizer: Senhor, me perdoe, eu preciso verdadeiramente abraçar. Eu não estou abraçando a minha cruz. Eu estou continuando a deixar a minha cruz para o Senhor carregar. E Jesus é tão bom para nós, que quando está pesado demais, Ele diz: vinde a mim, traz os teus fardos, eu te aliviarei. Jesus está dizendo para você nesta manhã: não tenha medo de abraçar o sofrimento, porque quando estiver pesado demais, eu te aliviarei. Eu tomarei as tuas dores, os teus fardos. E veja, para nós encerrarmos e orarmos, estes santos que nós lemos aqui no Apocalipse, a palavra diz para nós que eles estavam de pé diante do trono. Onde é que é o lugar de nós estarmos, se nós queremos ser santos? Diante do trono de Jesus, adorando o Senhor. Onde é que é o lugar para eu derramar aquilo que está me acontecendo, as dores e aquilo que eu não estou suportando? Diante de Jesus Eucarístico. O que acontece é que nós estamos derramando muitas vezes no ouvido de todas as pessoas, menos diante daquele que nós temos que derramar. Daquele que já conhece, que já sabe o que você está passando, que já conhece a sua dor. É diante dele que você deve derramar, diante do trono. E veja, abraçando tudo aquilo que o Senhor mandar para você, você estará também um dia nesta multidão. Você estará também um dia diante do trono, orando pela igreja que ainda estará aqui. Você estará um dia com as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. E quando você, abraçando tudo aqui, chegar até lá, Ele vai dizer para você, assim como essa palavra: aqui não tem mais dor, aqui não tem mais lágrima, aqui não tem mais sofrimento. E que bom que você soube viver tudo para que você pudesse chegar aqui. Agora vem para diante do trono, vem para diante do trono, vem conhecer a Deus. O Senhor vai nos receber, irmãos. É o próprio Deus. É no sangue dele que nós vamos lavar e alvejar as nossas vestes. É diante dele que nós vamos cantar. Por isso quero dizer para você, se tiver sofrimento, vale a pena abraçar. Se tiver dor, vale a pena abraçar. Se tiver cruz, vale a pena carregar, para chegar lá, para Ele dizer: vem conhecer a tua morada, o lugar que eu preparei para você. Vale a pena, meus irmãos. Tudo que nós vivermos aqui é nada diante da glória que nos espera, meus irmãos. O que eu quero trazer para você nesta manhã: abrace aquilo que está na sua vida hoje,
Porque também vai passar, irmão. Vai passar. E para o lugar onde nós estamos subindo, não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui na igreja militante, nós temos que abraçar a nossa cruz para que nós possamos ser chamados de cristãos também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar?